Bom dia, alunos! Hoje daremos continuidade ao conteúdo dos substantivos. Está lá no caderno de vocês, do dia 7 de abril. Substantivo. Tudo que é criado precisa ser nomeado para que passe a existir. O nome localiza o objeto, o ser, o lugar, no conjunto das variáveis do mundo conhecido, do indivisível. Imagine se as pessoas não tivessem nome. E se tudo que existisse não tivesse um nome, como seria? Imagina vocês em volta, a mesa, a cadeira, sofá, a televisão, o celular. Se nada disso tivesse um nome, como seria? Não tem como, né? Antes do verbo, que significa palavra, antes da palavra era o silêncio, o nada. Tem como a gente conversar sem dar nome às coisas, às pessoas? Não tem como. Poema do substantivo. Todos os seres do mundo têm um nome. Ah, tem sim. Sejam grandes ou pequenos, sejam inertes ou vivos. Na gramática, são chamados classe dos substantivos. Podem ser próprios. Assim, Pedro, Belém e Pará. Também comuns. Podem ser homem, mulher. Vatapá. Simples, quando tem um só vocábulo, como os que foram citados. Mas, se tiverem mais de um vocábulo composto, são assim chamados: couve-flor, girassol. Denominados concretos, se existirem sozinhos, como os que citei acima, mas podem ser abstratos, se para eles existirem, dependerem do concreto. São ações, são sentimentos, como amor, bondade, afeto. Existem os primitivos, como pedra, ferro e terra. Já pedreira, ferreiro e terraço, derivados eles são. Ainda temos um grupo, chamados de coletivos, pois indicam coleção, como banda, classe, esquadrilha, exame, constelação. A classe dos substantivos tem muitas variações em gênero, número e grau. Por isso, para aprender, precisamos estudar muito, com atenção e vontade, para melhor entender. Esse poema é da professora Maria Marlene. Gênero textual, poema. Este gênero textual é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia, cuja apresentação pode surgir em forma de versos, estrofes ou prosa, com a finalidade de manifestar sentimentos e emoções. Leia o poema e retire as palavras que você não conhece. Após, procure o significado no dicionário. Então, vocês vão pegar esse poema que eu acabei de ler, o poema dos substantivos, vão retirar palavras que vocês não sabem o significado e vão verificar no dicionário. Lembrando que existem vários dicionários online, é só vocês pegarem aí na internet. Agora vamos para um outro poema. Leia o poema em voz alta. Então, vocês vão lê-lo em voz alta. Dona de Casa, de Carine Vargas. Sol, bom dia, dentes, filhos, uniforme, merenda, café, carro, escola, carro,
supermercado, carne, pão, banana, refrigerante, alface, cebola, tomate, carro, casa, cama, lençol, travesseiro, colcha, roupa, lavanderia, máquina, sabão, sala, almofada, pano, pó, cortina, tapete, feiticeira, banheiro, descarga, balde, água, desinfetante, toalha molhada, lavanderia, arame, prendedor, cozinha, pia, tábua, faca, panela, fogão, bife, arroz, molho, feijão, salada, mesa, toalha, pratos, talheres, copos, guardanapos, carros, escola, filhos, carro, almoço, mesa, pia, louça, armário, fogão, piso, televisão, jornal, filhos, tema, lanche, leite, Nescau, pão, margarina, banana, louça, pia, armário, carro, filhos, natação, futebol, mensalidade, espera, revista, filhos, carro, casa, vizinha, conversa rápida, lavanderia, arame, roupas, agulha, linha, camisa, calça, ferro de passar, janta, marido, filho, sala, televisão, família reunida, dinheiro, discussão, cozinha, mesa, louça, pia, armário, filhos, sono, escova, creme dental, cama, beijo, durmam com os anjos, portas chaveadas, janelas fechadas, banho, sabonete, água, toalha, creme no corpo, camisola, renda, escova, cabelo, perfume, dentes limpos, cama, marido, sono, boa noite e lua. O poema acima é composto por qual tipo de palavras? Está meio sem sentido, né? Então, aqui neste texto apenas existe substantivos. É um poema apenas com substantivos. Para você verificar que, além dos substantivos, nós precisamos também dos artigos, dos pronomes, dos adjetivos, advérbios, como faz falta tanto apenas os substantivos, tanto apenas as outras palavras que compõem o texto. Agora, nós vamos para uma interpretação de texto. A número 1. O texto Dona de Casa é composto, em sua maioria, por qual tipo de palavras? Então, nós acabamos de falar. Qual tipo de palavras? O texto está falando sobre o dia a dia de que pessoa? Além da personagem citada na questão acima, que outros personagens pode ser verificado no texto? Além da dona de casa, que é o título do texto. Quais outras personagens tem ali naquele texto? Relabore o trecho da frase apresentada no texto, porém de forma completa. A frase é: filhos, uniforme, merenda, café, carro e escola. Então, vocês vão formar uma frase com todos esses substantivos. A, B e C. O 5. Por que o texto começa com a palavra sol e termina com a palavra lua? Com a leitura do texto, como podemos entender que é a vida de uma dona de casa? Sem você ler o título. Como? O que tem ali no meio daquele texto que realmente diz que é de uma dona de casa? Imagine a dona de casa do texto
e descreva com suas palavras utilizando adjetivos para ela. Imagine como é essa dona de casa e coloque alguns adjetivos para ela. Identifique no texto a que palavra o adjetivo a seguir se refere. Então, vocês vão ler esse adjetivo, vão lá no texto e vocês vão verificar para qual substantivo esse adjetivo foi dito. Retire do texto duas palavras iniciadas com letra maiúscula, por motivos diferentes. Em quais situações nós utilizamos a letra maiúscula? Então, verifique lá no texto. No texto a seguir, algumas palavras estão grudadas a outras, quando deveriam estar separadas. Circule essas palavras e reescreva o texto novamente corretamente. Então, este é o texto. E tem algumas palavras grudadas em outras. Vocês vão reescrevê-lo da maneira correta. Reelabore o poema Dona de Casa de forma completa, com coerência e coesão. Então, vocês vão pegar aquele texto na íntegra, por inteiro, e vão reescrevê-lo, colocando os artigos que faltam, os adjetivos, os pronomes, os advérbios, tudo que está faltando nele. Aqui vocês vão ilustrar o poema em forma de histórias em quadrinhos. Gênero textual notícia. É um gênero jornalístico e não literário, que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrado nos meios de comunicação. Trata-se de um texto informativo com temas atuais. Agora vamos verificar aqui, nesta tabela com esses nomes, com essas palavras. Essas palavras são substantivos. Esse texto, ao contrário do outro poema, ele está faltando substantivos. Olha lá, se dá para entender. Está faltando substantivo. Então, isso que eu falei anteriormente. Da mesma forma que ler um texto apenas com substantivos, que é esse, também fica sem sentido se tirarmos todos os substantivos. Ele ficar sem os substantivos também fica sem sentido. Então, agora vocês vão pegar e vão encaixar todos esses substantivos neste texto. Ok? Então, é isso, alunos. O próximo vídeo, nós vamos aprender um pouquinho sobre os pronomes. Até mais!